Queridos irmãos, queridas irmãs, então, noções sobre as aparições, capítulo 6, Livro dos Médiuns, manifestações visuais, das manifestações visuais, vídeo 364, esse. Então você observa que no nível evolutivo qual todos nós nos encontramos, tudo que o nosso eu, tudo que o nosso espírito, o nosso eu, tudo que ele pretende fazer, né, aqui na Terra, no nosso nível evolutivo, né, ele depende do nosso perispírito, ele depende de todos os invólucros, ele depende de todos os intermediários. Você entendeu? Aí as pessoas podem perguntar assim, mas que intermediários são esses? Existe fluidos, energias que nos circundam, que nós não temos noção de que espécies de fluidos e de energias, de ectoplasmas, são esses. Nós não temos noção de que elementos são constituídos. Intermediários, elementos, fluidos, energias, tanto quanto potentes e importantes ao espírito, como o perispírito, ou milhões de vezes mais importante que o perispírito ao eu de cada um, mas que, por fatores diversos que desconhecemos, que é relativo ao nível evolutivo de cada qual, podendo os bons espíritos ocultar certas revelações, ocultar certos elementos tão importantes e revelando alguns tão insignificantes, mas que essa insignificância é tão grande que o nosso eu, no nível que nos encontramos no plano físico, não consegue, no plano físico, viver se ele não existisse. Qual? O perispírito. Tão fácil, não é isso que eu acabei de explicar? Não vou nem explicar mais não. Eu já vou partir para outra mensagem, outro tema aqui, porque isso é muito fácil. Na questão 23, poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Olha só para você ver. Poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Também é muito fácil.
Condensação não é o termo. Porque não pode ser, ué. Pela condensação do fluido, do perispírito, né? Essa palavra apenas pode ser usada para estabelecer uma comparação. Apenas uma comparação. Que se vos faculte compreender o fenômeno. Que vos facilite compreender o fenômeno. Nada mais que isso. Então, é por falta de termo que é usado esse termo. É aonde muitas pessoas às vezes se confundem. Porque nós temos que entender. Espiritismo. Espírito. Espírita. E tem mais algum nome aí que eu não me lembro agora. É muita coisa também, né, gente? Cabeça do velho que está. Você sabia que esses termos não foram criados por Kardec? E se foram termos empregados pelos bons espíritos para facilitar-nos a compreensão. Mas dizer que o espiritismo é espiritismo não é espiritismo. Vou tentar te explicar uma coisa. Como você chama? Como você chama? Candinha. Tá. Quem deu esse nome pra você? Quem deu esse nome a você? Ah, não, eu não posso ir por esse lado aí, não. Eu não posso ir por esse lado, não. Como você chama? Luiz Antônio. Quem deu esse nome a você, Luiz Antônio? Ué, até que prova o contrário. Foi José Barbosa e Maria Aparecida Barbosa. Meus pais. Tá bom. Mas você sabia, Luiz Antônio, que você não é o Luiz Antônio Barbosa? Você está Luiz Antônio? É a mesma coisa de Fernando. Fernando não é Fernando. Fernando está Fernando. Como Luiz Antônio não é Luiz Antônio. Está nessa existência. Mas deixou o corpo físico, também não é Fernando. Deixou o corpo físico, não é Luiz Antônio, não é Fernando. Esses nomes estão. A mesma coisa, o Espiritismo. Está o nome de Espiritismo, mas não é o nome de Espiritismo. Esse é um nome, como se diz assim, é um nome para nos satisfazer, para a gente entender, para a gente ter um rumo. Então, por exemplo, quando você olha nisso aqui, você pensa o quê? Uma caneta. Referência. É uma referência. Quando você olha essa camisa aqui, você pensa em qual cor? Rosa. Referência. Espírito. Referência. Espírita. Referência. Tudo é referência. No nível que nós nos encontramos. Então, porquanto não há realmente condensação pela combinação dos fluidos. Pela combinação dos fluidos. Não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos, o perispírito toma uma disposição especial. Pela combinação dos fluidos.
O perispírito toma uma disposição especial, sem analogia, para vós outros, disposição que o torna perceptível, disposição que os torna perceptível. Se não fosse essa combinação dos fluidos do perispírito, se não fosse essa combinação dos fluidos do perispírito, essa disposição especial, sem as analogias, é óbvio que não existiria a disposição que o torna perceptível. É só por esses fatores que são fatos que pode-se dizer perceptível. Caso contrário, não. Condensação. Agora, é necessário usar o termo condensação mediante ao desconhecimento dos fatos. É melhor que se use o termo condensação, desconhecendo os fatos. Mas conhecendo os fatos, é inadmissível continuar ainda aceitando o termo condensação. É inadmissível. É lógico que os fatos nos mostram que tudo se dá por uma combinação dos fluidos, das energias, das disposições. E por esses processos todos, é fato o perceptível. Também é um outro assunto assim muito fácil de ser compreendido, né? É engraçado que nós assim temos deparado com assuntos assim muito fácil, e por isso nós vamos passar já para a questão de número 24. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato. Isso é muito relativo. Por vários fatores. Esses fatores está relacionado, voltando aqui atrás, a respeito dos invólucros semimateriais, dos intermediários, das energias, dos fluidos, né? Dos elementos que compõem o perispírito, não é? Então isso é relativo. Por isso que cada caso é um caso. Então olha só para você ver. Por isso que os bons espíritos respondem assim, ó, em seu estado normal. São inapreensíveis, como num sonho. Em seu estado normal, são inapreensíveis como num sonho.
mas é relativo. Porque, como num sonho, você que encontra com alguém, a impressão que você tem é que tudo é perceptível. Mas, na verdade, é inapreensíveis. Só que esse fator, ele, naquele momento, ele é imperceptível. Ele é imperceptível. Imperceptível. Ele é sutil, que é onde você pode agregar também o perceptível. Você pode agregar o perceptível. Entendeu? Por isso que Allan Kardec emprega o termo imperceptíveis, né, ao tato. Então vejamos, ó. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato? Isso é relativo, né? Porque quantas pessoas nós encontramos em espíritos que nós as abraçamos, parecendo-nos como num processo perceptível, tanto é que nós as abraçamos, nós sentimos o calor, nós sentimos a palpitação do coração, né? O coração disparado daquele outro ser. Então, por isso que os bons espíritos respondem: em seu estado normal, são inapreensíveis, como num sonho. Entretanto, podem tornar-se capazes de produzir impressão ao tato, de deixar vestígios de sua presença e até em certos casos de tornar-se momentaneamente tangíveis. Tá vendo só? O que prova haver matéria entre vós e eles. Isso só é possível graças às matérias que existe entre nós e eles. Matérias, fluidos, energias que podem torná-los tangíveis a nós. Quando nós podemos abraçá-los, tocá-los, beijá-los, quando nós podemos pegar de suas mãos um buquê de flor, ou nós mesmo oferecemos a eles, porque as mesmas composições que eles possuem, nós também possuímos. A única questão naquele momento ali é que um encontra-se desprendido do corpo físico, né? E o outro desagregado, e o outro ainda encontra-se agregado ao corpo físico devido à reencarnação. Mas graças ao perispírito e aos vários outros invólucros e os outros corpos, né, semimaterial, isso tudo é possível, tornando às vezes, em determinados casos, até tangíveis, visível. Então, isso se dá devido às matérias. Quantas matérias? Nós não sabemos. Quem sabe? Ninguém pode afirmar por enquanto.
Kardec, vamos pensar da seguinte forma. A doutrina espírita como, vamos pensar assim, Kardec, no meio de um campo de futebol, ele deu o pontapé inicial na bola. Agora, quem vai dar o último pontapé? Não existe o último pontapé. Kardec deu o primeiro. Na verdade, Kardec não deu nem o primeiro. Ele pegou a bola rolando e chegou o pé nela para ela chegar até aqueles que raciocinam. Mas que tudo dependeu de Kardec, dependeu no nível evolutivo que nós nos encontramos. Então nós precisamos ficar atento a estas questões. Você entendeu? Durante o sono, todos têm estado de vigília? Não. Durante o sono, a alma vê sem intermediário no estado de vigília? Toda gente tem aptidão, toda gente tem aptidão para ver os espíritos? E aí, todo mundo tem aptidão para ver os espíritos? Todo mundo pode ver os espíritos? Durante o sono, todos têm. Em estado de vigília? Não. Aqui no corpo físico, não. Durante o sono, a alma vê sem intermediário. Isso é relativo também. Mas tudo bem. No estado de vigília, acha-se sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos do corpo físico, né? Daí vem não serem totalmente idênticas as condições nos dois casos. É lógico, através do sono, praticamente todo mundo possui a aptidão de ver os espíritos. O que não acontece no estado de vigília, acordado, né? Porque depende da educação mediúnica, depende dos estudos, depende da disciplina, porque os estudos, a disciplina, a autoevangelização é a canalização daquelas energias perispirituais que o indivíduo necessita para que aqueles seres se tornem tangíveis à sua visão espiritual, sem o qual é difícil. Sem essa aptidão, sem essa disciplina. Por isso que os estudos é fundamental, né? Os estudos é que auto nos disciplina, que disciplina o médium. Por isso que nós vemos muitos seres por aí cometendo atrocidades usando a mediunidade. Por que eles cometem atrocidade usando a mediunidade? Porque não tem conhecimento da doutrina dos espíritos codificado por Hipólito e Leonizar Rivail. Porque aquele que tem, ele não comete atrocidade. Aquele que tem conhecimento, ele direciona, ele canaliza aquelas energias através de uma disciplina
mais correta possível, né? Então, por hoje, esse é o último vídeo desse domingo ainda, né? Acho que é domingo ainda? Não, já é segunda-feira, né? 00:25 já. Mas tá bom, né? A noite para nós é uma criança. Deus os ilumine.